A palavra de Deus é escudo e abrigo, firme fundamento, verdade e abrigo, é lâmpada aos pés, caminho de paz. Falar sobre o capítulo 4, 5 e 6 de Gênesis. E no capítulo, se eu não me engano, 5, tem uma curiosidade. Eu vou mostrar para você hoje. Porque a Bíblia, querido, ela é um livro complexo e ele é cheio de chaves. Tem chaves espirituais, tem enigmas. Então, a Bíblia é o único livro que você, se não lê juntamente com seu autor, você não entende nada. Então, é o único livro que você senta, ora para que o Espírito Santo venha e te ensine o que está escrito ali, senão você não vai entender nada. Então eu vou mostrar para você algo que está escondido na genealogia de Adão, que tem lá no capítulo 5, tem a genealogia de Adão, que vai até Noé. Fica comigo aqui que você vai ver. Vamos lá então? Gênesis no capítulo 4, vai ter ali o nascimento das ofertas, né? Adão e Eva têm Abel e Caim, então ali nasce o momento das ofertas. Muita gente acha que a oferta e o dízimo nasceu na lei de Moisés, porque está na lei de Moisés. Mas não, dízimo e oferta iniciou-se praticamente lá em Gênesis 4 e também já em Gênesis capítulo de número 2. Eu não falei na última parte aqui, mas quando o Senhor diz, olha, Adão, de toda a árvore, de tudo você pode tocar e comer, mas aquele fruto que está no meio do jardim, naquela árvore, você não comerá o fruto dela. Ali, amados, é uma tipologia de dízimo, ou seja, aquele 10%, aquela árvore ali, é o 10% que eles não podem tocar. E o dia que eles tocar vai dar ruim. Então, já começou lá no Jardim do Éden. A árvore, ela simbolizava já o que era do Senhor, que não podia se tocar. E quando nasce Abel e Caim, eles também vão fazer ofertas ao Senhor. Então Caim, ele era agricultor e Abel era pastor de ovelhas. E ele oferece sacrifício a Deus. Deus aceita a oferta de Abel. Por quê? Porque a oferta de Abel era a primícia, ou seja, os primeiros nascimentos, os primeiros animais que nasceram, e os primeiros e melhores animais, ele deu ao Senhor o melhor. Ele quis dar o melhor para o Senhor. E depois você vai ver que Caim dá frutas, porque ele era um lavrador, né? Caim era lavrador. E Caim, ele dá frutas, só que ele dá frutas não as melhores, ele dá o que sobra, né? Então a gente tem dois exemplos aqui de adoradores. Nós temos aquele que dá o melhor e consegue fácil as coisas de Deus, e nós também temos aqui no capítulo 4 de Gênesis aquele cara que dá o que sobra, porque primeiramente ele, depois Deus, e deu ruim. Então depois, ainda no capítulo 4, a gente vai ver sobre a descendência de Caim, né? O capítulo vai detalhar a linhagem de Caim, que se torna violenta e corrupta, culminando em Lameque, que se gaba de sua vingança. Depois nós vimos lá o nascimento de Sete, né? Que é o terceiro filho de Adão e Eva, né? Sete, ele tem a contínua da linhagem piedosa, ele é bom igual Caim, igual Abel era, né? E as pessoas começam a invocar o nome do Senhor. Sete começa então a invocar o nome do Senhor novamente e fazer sacrifícios ao Senhor, para tentar trazer os olhos do Senhor. Agora, já em Gênesis capítulo 5, lá você encontrou a genealogia de Adão até Noé, né? A gente pode chamar de linhagem piedosa, né? Esse capítulo lista a descendência de Adão através de Sete, desde Adão até Noé, focando na continuidade do plano de Deus. Você vai ver que vai levantar só homens notáveis ali. Vai destacar os patriarcas como Enoque, que andou com Deus e Deus arrebatou com ele, né? Depois você vai ver Matusalém, o homem que teve mais tempo de vida, né? E mostra que serve para mostrar a linhagem da vida. Esse contraste serve para mostrar a linha da vida e fé que Deus preservava, em contraste com a linha de Caim. Ou seja, a linha de Caim só declinou,
né? Então aqui mais uma vez você vê maldição hereditária se realizando. Para quem não acredita, maldição hereditária existe. Eu já falei lá no primeiro vídeo que você vai ver que o Antigo Testamento e o Novo Testamento está recheado de maldição hereditária. Aqui mais uma vez, a linhagem de Sete, que nasceu depois de Abel, foi abençoada. A linhagem de Caim, que foi mal aos olhos de Deus, a descendência dele pagou um preço mal. Foi vingativos, violentos, só deu gente que não prestava. E na genealogia de Adão até Noé, como eu disse para vocês, aqui tem algo escondido. Quando você leu ali, você leu e nasceu Adão, né? Aí diz Adão, que quer dizer homem, Sete, que quer dizer designado, nomeado, Enos, que quer dizer mortal, fraco ou doente. Nasceu Cainã, filho de Cainã, que quer dizer lamentação e sofrimento. Teve seu filho Malalel, que quer dizer Deus é bendito, que gerou Gerade, que quer dizer descerá, que nasceu Enó, que quer dizer ensinado, dedicado. Matusalém, que quer dizer sua morte tratará. Lameque, que quer dizer desespero, então, e Noé, que quer dizer descanso e consolo. Ou seja, cada nome que é dado ali na genealogia tem um significado. Se você pegar o significado e ler, olha o que forma a frase, né? Olha que interessante aqui. Ao homem é designado ser mortal e passar por sofrimento, mas o Deus bendito, louvado, descerá, ensinando que a sua morte trará e enviará, aliviará o desespero do povo e trará descanso e consolo. Legal, né, irmãos? De Adão até Noé, o significado dos nomes, ele fecha a frase dizendo que o homem será designado a morrer, mas a sua lamentação e com sofrimento, mas Deus bendito, louvado, descerá e ensinará que com a sua morte ele trará e acabará com o desespero, a lamentação e trará descanso e consolo. E isso está escondido lá na genealogia de Adão. Tremendo, né? E Gênesis capítulo 6 vai falar sobre a maldade do povo e o dilúvio, né? Fala da corrupção geral. A maldade humana se espalha e se torna tão grande que Deus se entristece e decide destruir a humanidade. Só que daí interessante que ainda no capítulo 6 vai dizer assim, ó, que Deus encontra Noé, um homem justo e íntegro. A primeira vez que a palavra graça é registrada na Bíblia, que a palavra graça quer dizer favor não merecido, né? Nós somos salvos pela graça de Cristo, né? E a primeira vez que a palavra graça é registrada na Bíblia não é no Novo Testamento, é no Antigo Testamento, lá no capítulo 6, e vai dizer, Noé achou graça aos olhos de Deus. Então, Deus encontra Noé, um homem justo, íntegro, e lhe dá instrução detalhada para construir uma arca, a fim de preservar sua família e o casal de cada espécie, né? Então vem a preparação, apesar da incredulidade dos outros, Noé obedece e começa a construção da arca, preparando para o julgamento vindouro. Sabe o que eu acho interessante aqui? É que outra curiosidade, Noé não era carpinteiro, Noé era um agricultor, ele era agricultor. Noé nunca fez um barco na vida, nunca fez uma carroça. Só que quando Deus escolhe o homem para capacitá-lo, ele faz coisas tremendas. E Deus, você leu lá que Deus passou as instruções de como fazer a arca, e Noé aí levou 120 anos para fazer a arca. Você sabia? 120 anos para construir uma arca. Sabe por quê? Porque enquanto Noé construía a arca estava construindo Noé. O caráter de Noé, a fidelidade de Noé estava sendo forjada enquanto ele fazia a arca para Deus. Senão ele não iria até o fim. Tem pessoas, querido, que não aguentam 6 meses na igreja, não aguenta 1 ano na igreja, 10 anos na igreja. Noé, sem ter igreja, ficou firme na sua obra, mesmo com todo mundo falando mal à sua volta, ficou ali firme por 120 anos
até se concluir a obra. E seria isso. Amanhã nós estaremos falando sobre o capítulo 7, 8 e 9. Leia de manhã, faça o devocional, 3 capítulos por dia, e nós vamos ler a Bíblia toda em um ano. Deus abençoe e fique com Deus.